Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Pré-Treino. Hoje temos mais um convidado internacional e que tem bastante know-how para poder falar no nosso tema de hoje. O tema de hoje é poder trazer um pouco de informações do mercado norte-americano, a questão da formação e possíveis diferenças que existem no mercado norte-americano e no mercado brasileiro. Então, se você quer entender um pouquinho mais, ficar por dentro sobre isso, fica com a gente. Depois da vinheta, acompanha o nosso bate-papo. Educação Física, Ciência e Negócios, o podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Muito bem. Episódio de número 11 começando. Graças a Deus a gente continua trazendo pessoas para contribuir com essa área tão maravilhosa que é a educação física. E hoje a gente tem o prazer de trazer mais um contemporâneo de Unesp. Thiago, por favor, faça as honras e apresente o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é Emerson Sebastião, ou melhor, Dr. Emerson Sebastião, formado pela Unesp de Rio Claro. Somos do mesmo ano de faculdade lá, na época existia a diferença de licenciatura e bacharelado, nós somos do mesmo ano. Emerson, ele é, então, licenciado pela Unesp de Rio Claro, mestre em Ciências da Motricidade, também pela mesma universidade, doutor em Kinesiology pela University of Illinois, at Urbana-Champaign. É isso? Pronúncia, Emerson? Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. Obrigado. University of Illinois at Urbana-Champaign. Yeah. Urbana-Champaign. É isso aí. E tem pós-doutorado junto à Exercise Neuroscience Research Lab do Departamento de Kinesiology e Community Health, University of Illinois. Então, E hoje, só para quem está nos assistindo e nos ouvindo, ele trabalha na Universidade de North Illinois, e ele está lá como coordenador do Health and Exercise Research Group, na mesma instituição da North Illinois. Então, é professor no curso de Kinesiology dentro dessa instituição. Emerson, primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e de estar aqui disponibilizando o seu tempo para vir conversar conosco. Seja muito bem-vindo ao Café Pré-Treino. Gratidão, meu irmão, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento já antecipado aqui. Rapaziada, primeiramente, né, assim, eu não vejo isso como um convite, para mim é uma convocação, tendo em vista que o André é nosso veterano, né, Thiago? Mas mais do que isso, né, acho que ao longo da nossa vida ali, do nosso tempo na Unesp, tivemos a oportunidade de desenvolver uma amizade muito grande, então isso faz com que, para mim, seja um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês, né? Sou muito grato por esse convite, tenho acompanhado relativamente de perto, né, o desenvolvimento de vocês, toda essa transformação, né, das conversas que a gente tinha na Unesp até onde vocês estão hoje, e eu fico muito feliz com essa evolução, né? Isso mostra não só uma evolução pessoal de vocês, mas também uma evolução da área, né? A gente conseguiu, e eu sempre agradeço por ter tido a oportunidade de pegar essa transformação e tentar acompanhar, como a gente vai ter essa conversa hoje, vocês já discutiram em outros episódios, né, tá bastante dinâmica a coisa, né, principalmente aí com a pandemia que chegou, durante, agora depois, o que a gente faz. Então, muito obrigado aí pelo convite, para mim é sempre um prazer muito grande, uma alegria poder compartilhar experiências e conhecimentos, né, e tentar crescer com isso. Gratidão, meu irmão, show de bola. Você me permite para começar? Claro, fazer já a primeira inquietação. Emerson, você conseguiu fazer algo que há muito tempo atrás eram poucas as pessoas que tinham conseguido o que você conseguiu de ir fazer um doutorado fora. No episódio anterior a gente estava conversando com o Sandro, que foi mais um também que fez o doutorado dele fora do país, fora do Brasil. E aí é o bacana assim, teve um esforço muito grande, porque não é fácil conseguir esse primeiro contato, estabelecer todos esses trâmites, é um trabalho grande, beleza. Só que você teve isso e você conseguiu ter sucesso dentro da sua pós-graduação nos Estados Unidos. Aí qual que é a minha pergunta? O que você enxergou de diferente na pós-graduação, dentro da universidade que você foi fazer seu doutorado, com aquele seu tempo de convivência com a Unesp? A diferença maior foi a questão da interdisciplinaridade.
Tá. Né, assim, eu vejo muito que quando a gente, no Brasil principalmente, a ideia é, você entrou num doutorado de educação física, você entrou num doutorado de ciências da saúde, né, mas o foco, você fica ali dentro, você cumpre aquelas disciplinas e você acaba se tornando muito especialista, não tem uma visão um pouco mais ampliada. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, já tinha a questão do departamento, né, como você me fez a introdução aí, o departamento de cinesiologia e saúde comunitária. Então, uma coisa que eles não eram o mesmo departamento, alguns anos antes de eu chegar, né, inclusive foi meu orientador como chefe do departamento que propôs essa iniciativa de unir os dois departamentos, tendo a ligação e as mudanças da área, né, com esse foco mais na saúde. Então, por que não juntar alguém que tem conhecimento nessa questão de saúde mais em termos populacionais, né, não só de atleta. Legal. Tanto é que o nosso departamento de cinesiologia e saúde comunitária lá naquela época era, né, é muito mais voltado para a saúde da população em geral. Você tinha muitos poucos, se tivesse algum professor que tinha o foco no atleta, e quando esse foco era no atleta, era muito mais a questão da saúde fora daquela linha da competição, não só verificando a questão da saúde, né, da performance do atleta, de melhorar a performance do atleta, mas como era a questão da saúde daquele atleta, estudando ele depois da carreira profissional, né, para ver, ok, então a gente fala, né, que o atleta é sempre muito saudável, isso e aquilo, né, mas assim, verificar a saúde dele depois, os hábitos saudáveis depois da vida profissional. Então era muito mais um monitoramento mesmo. Então nessa questão, eu tive um choque, porque meu orientador falava assim, não, você não vai fazer disciplina aqui na cinesiologia só não. Tem disciplina para você na sociologia, tem disciplina para você lá na estatística, tem disciplina para você na engenharia, tem disciplina para você, né, na parte mais médica, né, hoje não, mas hoje tem o colégio de medicina ali em si, né, mas antes não era, mas ele sempre incentivou essa ideia. Então minha formação ela foi um pouco mais ampla, né, em termos de ver a questão, por exemplo, da atividade física, do ponto de vista sociológico, de ver a atividade física do ponto de vista do pessoal da epidemiologia, e também de ver a questão da atividade física dentro do nosso departamento, como a gente enxerga isso, né? Então isso foi a coisa assim mais impactante que eu tive, de ter essa conversa com professores que têm uma visão diferente, né, do mesmo fenômeno que a gente estuda, né, que é a questão do movimento. Que legal. Isso eu acho que é muito bacana, porque eu acho que é um dos itens que eu conversando uma vez com um representante de universidades da Alemanha, né, em São Paulo, no encontro que teve, e aí eu estava um representante, ele falando assim, olha, lá o pessoal na Alemanha tem investido muito na questão dessa parte de bioinformática, só que os caras da bioinformática, que é às vezes o pessoal de ciência da computação e tudo mais, eles não entendem do exercício, eles podem desenvolver os aplicativos, os softwares, só que na hora que precisa entender o movimento ou as respostas que o movimento... As áreas conversarem, né? Ele falou assim, precisa de alguém da educação física. Não tem como fazer o desenvolvimento se não tiver um com o outro, se não tiver essa relação, essa interdisciplinaridade. E acho que legal, porque eu não lembrava disso, e agora na hora que você me falou, me veio na cabeça, eu falei, putz, mas não é, acho que é o primeiro lugar que eu escuto alguém falar sobre esse mecanismo de interdisciplinaridade. E isso, aproveitando esse gancho, o Emerson, isso é uma conversa que acontece em várias universidades. Isso é comum nos Estados Unidos, a tua formação ali não ser exclusiva de professores daquela área. Você traz de outros departamentos, de outras escolas, para poder fazer esse complemento. Isso é um modelo, eu posso entender que isso é um modelo de gerenciamento do curso nos Estados Unidos? Pode, eu diria assim, que pode. Tá. Né, se você pegar aí, eu vou falar um número aqui que eu acredito que seja mesmo, né, coisa de 85% a 90% das instituições vão focar nessa formação mais interdisciplinar. É claro, você vai ter alguns programas e programas de alta qualidade que são extremamente focados. Né, por exemplo, tem um programa da Ball State que o foco dele é na fisiologia pura mesmo, assim, da questão de
fisiologia mais ambiental, né, do ambiente. Então, o programa deles ajuda muito a NASA, por exemplo, quando manda astronauta para o espaço, que eles estudam a questão de perda muscular, todas as mudanças que ocorrem, né, não só quando a pessoa vai para lá, de ajudar no desenvolvimento de equipamentos para eles poderem se manter ativos lá, mas também o que acontece lá a gravidade, tudo, né, a falta de, né, e aí quando volta, né, então você vai ter esses programas mais focados, mas até mesmo nesse caso aí existe uma imersão muito grande da parte da medicina, né, do estudo mais aprofundado nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui um pouco mais básica para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, que o Thiago já foi direto para a diferença da pós-graduação, e eu tenho um interesse de que você explique, porque eu sei um pouco superficialmente como é. É que aí a minha ideia era falar só da pós-graduação, porque aí depois a gente entra com ele como professor. Porque ele, como professor, ele tem know-how para falar da graduação, se é isso que você está querendo. Na verdade, eu queria que ele falasse justamente porque ele falou bastante de cinesiologia. Para quem é formado no Brasil, vai entender que cinesiologia é uma cadeira dentro da formação. E aí pode estar achando que, né, como é que é isso? Então, falando ainda da pós-graduação, além da cinesiologia, outras áreas teriam, por exemplo, na tua universidade ou dentro da divisão que acontece aí, para uma pós-graduação, pensando no mestrado e no doutorado, por exemplo? Isso é um ponto importante, né? Há muito tempo atrás existia a educação física mesmo aqui, e isso vem do tempo quando ainda era separado, né? Tanto é que esse prédio onde o meu departamento aqui ele se localiza era um colégio de educação física para mulheres. E onde eu estudei também era isso, específico para mulheres, né? Então, e aí depois com a evolução, hoje tem-se a educação física, que seria muito mais a nossa licenciatura no Brasil, que é aquele solo PI, né, o Physical Education. Então isso o foco é na escola. É essa a ideia, da formação do professor e isso tudo. E aí a cinesiologia, que aí entra no estudo do movimento, né, na definição clara da palavra, entra, né, as ciências do exercício. Então, se você olhar na minha página da universidade aqui, você vai ver que eu sou professor da área das ciências do exercício. E aí você também tem o Athletic Trainer, né, que não saberia explicar, é muito do que a gente tem em socorros de urgência, só que muito mais avançado, porque eles estão em bastante demanda, né, com essa parte de reabilitação, alguém ali que é um PI com muito mais ideia da questão, não saberia te explicar, mas ele está ali para a par com o pessoal da fisioterapia. Né? Só que assim, com esse foco praticamente esportivo. É um meio termo ali com a fisioterapia, tem um pouco das ferramentas deles para eles aplicarem. Isso, mas é bem focado nessa parte de prevenção de lesão, né, e recuperação. Só que eles focado em performance. Na performance, porque o foco deles é esse mesmo. Eles trabalham desde, como aqui, né, a parte esportiva. Não seria a fisioterapia de pessoas comuns para reabilitação, lesão, esse tipo de coisa. É mais para quem é atleta. É mais atleta mesmo, porque o mercado de trabalho ele já entra praticamente, ou assim, o mínimo é no ensino fundamental, não, né? Ensino médio. Seria o ensino médio, um high school, né? Então ele já tem um campo forte de trabalho ali, dali para o profissional. Esportes universitários e profissional. Tá. Isso. Então aí tem isso, né? Então a gente tem ciências do exercício, tem o Athletic Training que eu falei, tem também administração esportiva, que está englobado nessa área também, no departamento de cinesiologia, temos esse curso também, aí o PI, que é a educação física, e a atividade física adaptada também, que é uma subdivisão. Olha só. Bem diferente. Então, para o cara que é bacharel em educação física no Brasil, se ele for procurar alguma coisa nos Estados Unidos, se ele for jogar educação física, Physical Education, ele vai achar as coisas da licenciatura. Exato. O cara que quer procurar, ele tem que procurar como Kinesiology e achar sub-áreas. Exatamente, e ver se no departamento existem pessoas trabalhando nessas sub-áreas.
Tem essas Legal. subdivisões, dependendo da instituição, dependendo do programa, tem uma divisão A, tem uma divisão B, tem uma divisão C, que aí vai depender muito de como a instituição acaba trabalhando. Uma coisa também muito interessante aqui, que eles fazem na formação, é a questão dos que eles chamam de minors, né? Então, você entra com o major, que seria, por exemplo, kinesiology, né? Exercise science para mim, ciências do exercício. E aí, só que ao longo dos meus 4 anos, eu posso ter uma formação simplificada numa outra área. Então, por exemplo, eu posso ter um major em ciências do exercício, só que sair também com um minor em PI, em educação física, ou administração esportiva. O athletic trainer não pode porque é separado, né? Os cursos que eles exigem também não te deixaria. Como eu também posso ir para nutrição, sair com um major em ciências do exercício, com uma formação menor em nutrição. E aí isso abre esse leque muito grande. Isso conta como um currículo de graduação? Um diploma de graduação? Não é um diploma, mas você tem uma habilitação. Você tem uma formação um pouquinho melhorada, básica, eu diria assim, básica, numa outra área. Então é muito comum aqui você ver pessoas, me formei em psicologia com uma formação básica em ciências do exercício, ou química, biologia, você escolhe. Né? Tanto é que também na formação da graduação, quando você chega aqui, é muito aberta. Né? Você não vai ter o que eles chamam de corte, né? Que nem como era o nosso caso, entra aqui os 30, essa aqui é a sequência de disciplina que você tem que fazer. Não esquece, você entra aqui, você vai escolhendo. Conquanto que você tem, algumas disciplinas exigem os pré-requisitos, né? Mas se não... E aí é o número de créditos, eles chamam de créditos. Exatamente, é o número de créditos mínimo. Legal. Uma pergunta que me vem à mente, porque eu cheguei a ler sobre isso, e aí queria que você ajudasse a gente a clarear um pouco. Diferentes tipos de mestrado. Um mestrado muito mais acadêmico e um mestrado mais profissional, para quem quer ir para o mercado. Existe isso dentro da área da ciência do exercício, da cinesiologia? Porque eu já vi isso para outras áreas como negócios, por exemplo, onde você tem um negócio muito mais de pesquisa e um que é muito mais voltado para uma atuação de mercado. Existe isso também dentro da área da atividade física, do movimento? Existe. Só que eu não diria assim que a formação é tanto mais mercado, porque eles tentam fazer essa ponte já dentro da sua formação, independente se é acadêmico ou é profissional, porque aqui, diferente do que acontece muito no Brasil, né, por exemplo, a ideia de se fazer um mestrado é que você vai para um doutorado depois para ficar na área acadêmica. Aqui não, a indústria é muito forte. Por isso que eu estou perguntando, para entender um pouquinho essa relação. Então, o que acontece muitas vezes aqui, e até mesmo em universidades, instituições que têm um alto nível, que eles chamam, né, uma alta intensidade de pesquisa, você pode optar por não fazer a tese, a dissertação no caso do Brasil, né? Você pode optar. Então, aí o que acontece? Você tira aquele componente, só que aí você tem que realizar um número de disciplinas a mais, que cobriria aquela porção. Aqui no meu departamento, por exemplo, são 2 disciplinas a mais. Daí você não faz a tese, faz a disciplina, cumpre o número de créditos e tem essa formação, né? Então, isso é muito comum para o mestrado. E isso acontece bastante. Para o doutorado, não. Doutorado você tem que fazer, né, a tese mesmo. A tese. Aqui é o contrário, eu sempre me confundo. Aqui é dissertação de doutorado e tese de mestrado. Mas você tem que fazer. É obrigatório fazer, aí não tem como, né? Se você não quiser, não, né? Se você quer ter um título que eles chamam de terminal, né, que seria o PhD, o doutorado, existem formações mais profissionais para isso. Que nem, por exemplo, na área da educação é muito comum que você tenha o Doctor of Education. Também aqui, por exemplo, diferente do Brasil, onde a fisioterapia é uma graduação, aqui é uma pós-graduação. Você tem que ter tido uma graduação primeiro. E aí depois você vai fazer uma pós-graduação. E aí na pós-graduação o título já é doutor em fisioterapia. Só que a formação ela é mais clínica para o profissional.
Então, nesse caso, o EDD, muitas instituições não vão pedir essa pesquisa mais robusta, né? Você vai ter que fazer um trabalho que chama de capstone, né? Que é como se fosse um TCC, ou coisa mais ligada com o profissional, onde você está ali na área e tenta resolver alguma coisa, mas não é essa área científica, né? Que seria o doutorado Que mesmo, legal. o PhD. Então, existe para tudo. Então, você tem o doutor em audiology, o doutor de fisioterapia, o próprio quiropraxista aqui também, é uma pós-graduação que você faz, você sai em doutor em quiropraxia. Olha Aí só. são, né? E a exemplo da medicina também, né? Então, muitos não, né? Eu diria que uma porcentagem razoável de alunos que faz cinesiologia, né, ciências do exercício, ou que seja, muito na ciência do exercício, a ideia é ir para fisioterapia depois, ou medicina, né, ou terapia ocupacional também é uma pós-graduação. Legal. Então eles usam grande. isso, eles usam a cinesiologia como a primeira etapa deles para depois ir para a pós-graduação. Então existem sim essas formações mais profissionais, né, a nível de pós-graduação. Na prática, o que muda exatamente no sentido da formação? O estudo é o mesmo? Ou tem alguma diferença de direcionamento dos estudos, enfim, das disciplinas? Não, eu acho que o que eles querem mesmo é a questão da imersão na disciplina, né, que nem, por exemplo, eles vão ter uma anatomia básica, por exemplo, aqui, com a gente, depois quando eles chegam lá, eles já têm esse pré-requisito para ir para uma anatomia mais avançada. Mais então você aprofundado. aumenta o número de horas, né, em que o aluno vai estar exposto às disciplinas mais chave do curso, e aí do restante que é uma formação bem prática mesmo, assim, você tem, uma das coisas boas é que, por exemplo, como nós tínhamos, né, os projetos de extensão na Unesp, eles têm as clínicas aqui. Então você tem a clínica de fisioterapia, você tem a clínica da audiologia, então você tem várias clínicas que têm esse contato com o público e durante as disciplinas já se faz essa intersecção, né? Não é assim, se o aluno tiver vontade de participar do projeto de extensão, ele vai lá. Tem que participar. Não, você tem que participar. É Você tem que requisito. participar. Tanto é que às vezes eu vou na academia, né, no Rec Center aqui, tem uma disciplina da fisioterapia que eles estão lá fazendo avaliação postural, avaliação de dor, então os alunos estão lá e fazem rodízio. Né? Legal. Então, Bacana. você tem essa aproximação muito grande. Deixa eu aproveitar, eu pensei em duas coisas, eu vou tentar manter isso para depois mudar o foco para uma outra coisa, mas é relacionado com o mercado, Deco. Mas nessa linha que você está falando, já que o pessoal tem que fazer essa parte clínica, tem esses detalhes, tem aporte de empresas da área do fitness aí nos Estados Unidos para essas universidades, para fazer desenvolvimento de equipamento, para ver, sei lá, falou assim, olha, chega aí, bate aí no departamento e fala assim, olha, nós recebemos um grupo agora de alunos que vocês estiveram formando, que vocês estiveram habilitando e tal, e eles estão com deficiência. Às vezes não é deficiência, ou eles chegaram com skills, né, com as habilidades que nós estamos precisando por conta aqui de um equipamento novo que a gente desenvolveu. O que vocês fizeram, como vocês fizeram, ou o que vocês podem fazer para melhorar, para adaptar? Se existe essa relação. Né? Esse aporte, esse contato, Emerson? Existe muito mais o contato pela questão do emprego. Tá. Claro que existe um feedback, né, do empregador depois, principalmente no momento do estágio, né, que ele tem que reportar de volta para a universidade, para o coordenador de estágios, não é uma coisa aberta para todo mundo que a gente tem conhecimento, mas reunião aqui, reunião ali, às vezes você acaba escutando, mas eu sei que existe essa porta, né, então que é muito mais para a linha do estágio, porque é obrigatório também fazer o estágio, então existe um rol de empresas que sempre procuram os alunos, né. Para a questão de desenvolvimento de equipamento, você vai ver isso em universidades muito grandes, né, universidades com alta intensidade de pesquisa, por exemplo, a Nike, a Adidas, elas têm laboratório dentro das universidades. Uma delas é na Universidade do Oregon, né, se eu não me engano. Na Oregon tem um laboratório da Nike, Oregon State University. Na Universidade de Iowa você tem também um laboratório da Nike. Tá.
A Adidas também tem vários laboratórios. E aí uma coisa que também impressiona, que auxilia na formação e nessa troca, é a facilidade de capital privado dentro das instituições mesmo públicas. Né? Então, por exemplo, você tem salas de aula, muito mais, por exemplo, pessoal da computação, né? Você tem salas de aula que são do Google. Tá. Você tem salas de aula que são da Microsoft. Né? Você tem um centro de treinamento dos atletas, por exemplo, que é separado, eles não treinam no mesmo centro recreacional, eles têm separado, que todo o equipamento, por exemplo, pode ser de uma marca. Né? Então eles vêm, eles investem ali dentro, ganham um logo na parede, tudo isso, mas tudo ali é em prol dessa troca de experiência e também visibilidade de mercado, né? Olha, a Universidade X foi campeão do último torneio tal, e aí todo mundo já começa a linkar, né? As coisas, né? O treino aqui, a academia aqui que era, quem que era. A estrutura toda é linkada, tá? Junto com esse quem ganhou, né? Então, isso é uma coisa muito... E é fácil. Entra-se fácil, usa-se muito fácil, né? Existe um escritório, um office, né, dentro da universidade que trata de tentar angariar desses patrocinadores. Né? Então você não precisa preocupar. É tudo em prol do desenvolvimento, né? Exatamente. Tudo em prol do desenvolvimento, porque todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. A universidade ganha uma baita estrutura para desenvolver as pesquisas, quer dizer, o cara que às vezes está na graduação está desenvolvendo um negócio junto com gente que está lá na ponta, ganhando torneio de NFL e de grandes exposições, com marcas grandes, e, cara, isso todo mundo ganha, né? Ó, não no meu departamento, mas a engenharia, eles têm uma iniciativa que é parte do programa que chama Senior Design Project. Então, quem está no último ano tem que desenvolver um projeto. Quando chega, o Colégio de Engenharia faz uma chamada pública. Fala assim, ó, se você tem uma ideia, está precisando de alguma coisa na sua empresa, que é engenharia, não sei o quê, venha até a gente, manda seu projeto que a gente vai selecionar. Mas, eu já fui selecionado para 2, cara. Desenvolvi agora um sled. Sabe o sled, né, que a galera puxa? Normalmente você precisa você precisa estar no terreno específico, né? Ou seja, o campo de futebol, e tem toda aquela questão de colocar o peso, tira o peso. Desenvolvemos agora um sled voltado para idosos e pessoas com problemas com mobilidade, né? Que é de rodinha e é motorizado, ou seja, você não tem que ficar colocando e tirando peso. Quem gera resistência é o motor. Quanto mais velocidade você coloca, o motor coloca velocidade, uma resistência contrária. Ele faz um freio. Um aluno de doutorado meu, de mestrado, vai defender agora um estudo que a gente verificou respostas fisiológicas frente desse equipamento, né? Então, e mede. Que legal, velocidade, mede a resistência, a força que o cara está aplicando numa determinada velocidade, né? E também conseguimos fazer um link para usar o receptor da Polar para pegar a frequência cardíaca. Então tá. Que sensacional, cara. E aí já faz que isso deve ser um... E salva tudo num SD card, né? E depois eu coloco no computador. Cada entrada que teve lá, quando eu cliquei o botão, sai a tabelinha de TXT, né? Separado, e o gráfico do lado. Pum. E ele mede bidimensional ou tridimensional? Desculpa a pergunta. Não, é só bidimensional, por bidimensional. enquanto. Não, tá ótimo, cara. Sensacional. Estamos começando, né? E esse virou um projeto dentro da engenharia para alguém da engenharia ali se envolver com vocês. Nesse projeto da engenharia foram um aluno de mecatrônica, um de engenharia elétrica e 2 de mecânica. E aí eu te falo, Emerson, você imagina se lá na Unesp, que a gente tem um departamento de tecnologia lá, se tivesse um link entre a biológicas com o pessoal das exatas para desenvolver o quanto de coisa não dava para ter desenvolvido com aqueles departamentos, cara. E a gente via profissionais e professores dentro do departamento de educação física terem que sair para ir buscar verba fora, para ter recurso de equipamento e comprar equipamento que já está pronto, que já existe fora, quando você podia estar desenvolvendo coisas novas. Exato. O Brasil, com a criatividade, que a gente tem aqui, né?
Um grande exemplo disso, eu gosto de citar ele nas minhas conversas, é o Preto. Acho que é Paulo Santiago. Professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão. Ele faz por conta, ele é um curioso, ele é um doutor engenhoca, né, em coisa de mexer de eletrônica e soldar. Se eu não me engano, ele estava trabalhando numa esteira lá, que ele mesmo que, com a ajuda de alguns outros professores, mas ele que metendo a cara e desenvolvendo essa esteira que era muito mais adaptada às coisas que eles tinham que fazer em questão da biomecânica, né? Da marcação, visualização e coisas do tipo. Puxa um rumo aí, Thiago, qual que é a próxima? Cara, depois disso, você ia perguntar. Eu fiquei assim, rapaz, eu fiquei... Porque... O rapaz ficou atordoado, você tem que levar esse doutor aí, cara, para trabalhar com você aí, que o homem ficou transtornado agora. Cara, eu falo porque no meu doutorado eu fui fazer disciplina na engenharia elétrica. Eu fui aprender parte de interpretação de sinal, porque a gente tinha os equipamentos que faziam essas coletas de informação, porque o meu juntou com biomecânica e com fisiologia. Então a gente foi fazer todo um modelo matemático, usou MATLAB, depois a gente foi fazer a aplicação disso, fez uma construção de uma estrutura para o cara correr e fazer as avaliações para entender o tipo de esforço que o cara tinha. Então, parte disso eu vivenciei isso. Na hora que você fala isso, nossa, se tivesse alguém nessa situação, a coisa poderia ter sido muito mais robusta, porque você tem gente com know-how pra você conversar as coisas, que é o que a gente está falando, essa interdisciplinaridade. Você consegue fazer isso muito Não, além de ser mais robusta, facilita, você ganha tempo, você ganha recurso, você, sabe? É o que a gente falou, envolveu engenharia elétrica, envolveu quantos departamentos, mecatrônica, mecânica. Porra, cara. É sensacional. Eu acredito assim, né? Eu acredito que uma das coisas que prejudica e atrasa um pouco o nosso pensamento, né? Posso até... Eu não acredito que eu esteja dando um tiro no pé, né? Mas é exatamente a questão da regulamentação das profissões aí. Né? Você ter... Não, cara, a gente está sendo bem crítico nesse sentido aqui, sim, no podcast. Fica à vontade, Emerson, porque a gente precisa saber como é que está a nossa realidade frente ao que a gente está vendo no mundo, né? Como a gente sempre fala. Nós estamos vivendo um mundo global, então não adianta eu achar que a gente está competindo por igual com os caras de fora, porque olha só o tamanho do desenvolvimento de um profissional que está fora. Para um profissional que nem a gente, que tem que fazer... Não tinha nem folha de almoço para fazer prova, né, na universidade pública, sabe? Então tem coisa que a gente tem que expor mesmo. E você está com know-how e com bagagem para falar. Partilha com a gente. Não, então eu acho assim, né? Você tem um CREF, você tem um CREFITO, que aí eu sei que existem as delimitações, como aqui também, né? Ninguém vai se meter a médico, não tem na formação. Só que isso acaba transbordando para dentro da universidade. E aí os próprios profissionais, né? Eles acabam, não, isso aí não é da nossa área, não é da nossa área, não é da nossa área, e fica com medo tremendo de juntar conhecimento, de falar assim, não, eu não, meu conhecimento não chega até ali, eu preciso de alguém que é daquela área. Porque mais importante que tudo não é o que eu estou desenvolvendo, mas para quem? Para quem vai se beneficiar com isso? Exatamente. E a gente trabalha em prol da população. Né? Como cientista, se a gente não resolve problemas, a ciência que a gente está fazendo não vale de nada. Né? Se a gente sai da universidade com esse mesmo pensamento, e eu e o Thiago, a gente criou o podcast justamente para advogar em prol da área, e a gente fala, tipo, aqui no podcast você não vai ouvir a sentença da coisa. Aqui a gente vai provocar a discussão. Para gerar mais discussão. Porque a gente quer que todo mundo cresça. E quando a gente sai para falar de negócios, e a gente tem esse intuito para os próximos episódios, é trazer gente de negócios para vir falar com o profissional de educação física. Que é isso que a gente está falando. Se a gente não tivesse essa limitação de pensamento, essa proteção diária, a gente tinha trazido pessoas, como o Sandro até comentou no último episódio, né, Thiago? Já teria trazido pessoas de outras áreas, por exemplo, de business, para falar sobre negócio com o profissional de educação física. Cara, você vai montar teu negócio como? Você precisa entender de que assuntos para fazer isso. Né? Então é a mesma coisa. Se você sai de dentro da educação física para ir trazer um engenheiro, que ele vai se beneficiar de tudo que a gente está construindo junto, todo mundo ganha, cara. Exatamente. Ô Emerson, eu posso falar aqui também, veja aí, né? Vamos parar com esse Emerson, né? Me chama de ideia. Quando você fala Emerson, eu olho para trás e penso que tem alguém aqui atrás de mim. Para quem está assistindo,
o Emerson é conhecido desde o tempo da universidade, quando ele fazia a graduação, como Deco, tá? Então, eu diria que quando entrou, ele trouxe o apelido. É possível. Vai lá, Deco. Decão, fala uma coisa para mim. Essa questão da universidade, você falou de regulamentação, mas tem um pouco de ego também, o cara não querer se comunicar com o outro, fazer troca de informação, de conhecimento? Por que eu vou te falar isso? Ó? Porque eu ouvi algumas vezes, não vai falar com fulano porque ele vai saber o que você está fazendo. Mas aí se você for falar com ciclano, ele vai descobrir o que... Cultura no Brasil, isso, cara. É ego. Eu te respondo com toda certeza, é ego. Eu diria que existe isso, né? Então, é medo, e também existe o ego de assim, nossa, eu não sei tanto quanto eu achei que eu sabia. E aí você, como um professor, doutor, né, acaba passando um carão na frente do seu aluno. Nossa, né, eu tô com o meu orientador aqui, o cara dando um baile em mim de conhecimento, não sei o quê. Isso precisa acabar, né, porque assim, na primeira parte do medo de trocar ideia, claro, numa fase de concepção, você não fala, aqui também é a mesma coisa. Mas assim que o projeto já está com um esqueleto bem sólido, né, se você comentar com alguém, ninguém vai pegar aquela ideia. Não pega. Isso, assim, é princípio, né? É ético. Você está numa discussão. Tanto é que, às vezes, você fala assim, para conseguir dinheiro externo, né? A maioria das agências aqui pede que você primeiro tem que mandar uma carta de interesse. Nessa carta de interesse, você vai falar que você quer aplicar, né, para aquela agência e que esse é seu projeto, de maneira resumida. Muitas vezes a gente fala, não está no nosso escopo, não interessa agora, a gente está olhando para outra coisa, o seu projeto não é bom. Então, você pensa no número de informação que esses caras têm, né? Fala assim, nossa, olha esse projeto. E são todos professores de outras instituições. Mas isso não acontece, ninguém vai pegar aquela sua ideia, porque tem consequências muito graves. Né? Coisas que talvez não aconteça no Brasil. Você fala assim, eu tinha que estar nesse artigo, pede para retirar. É difícil. Se o artigo não for, não tivesse, se você não enviou esse artigo para uma revista de fora, talvez a conversa nem aconteça, né? Mas aqui, qualquer suspeita disso, para-se na hora, fecha-se tudo e vamos resolver. E com passíveis de punição severa para aqueles que... Aí a gente vai entrar e aí a gente vai entrar no Departamento de Justiça, que é uma coisa super questionável no Brasil, e etc. Mas... Então, é tudo isso, né? Às vezes o ambiente não é propício, então você tem que tomar cuidado. Se eu falar qualquer coisinha agora, vão roubar minha ideia. Eu conheço professores que até tomam muito cuidado quando manda um resumo para um congresso, porque o projeto ainda não está totalmente feito, né? E de repente você fala, nossa, vou me deparar com fulano de tal que tem muito mais recursos, ele vai poder acelerar e publicar na minha frente. É uma coisa que, assim, não, você não vai ver aqui. Né? A partir do momento que saiu da sua boca, essa é minha ideia, é sua ideia. Tá, bacana. Pelo menos um pouco de mentalidade diferente, porque... vivenciei já bastante esse mecanismo aí de medo. Eu acho que é uma combinação de. Eu que não tive na pós-graduação aqui no Brasil, posso dizer que a gente ouvia isso na graduação. A gente ouvia isso na graduação. Ouvia. Os departamentos se fechando, você tinha sempre a panela do departamento, comenta. Até dentro do mesmo departamento, 3 blocos, né? Não, isso aí, assim, cara, se a ideia é minha e alguém quer fazer alguma coisa em cima, essa pessoa certamente vai me contactar para colaborar. Bacana. Né? Então, por exemplo, eu fiz um estudo 2 anos atrás que envolvia um tapete. Não é nenhum tapete mágico de Aladim, nada, mas é focado para reabilitação de pessoas com problema da mobilidade e cognição. Né? Eu conhecia muito pouco. Né? Eu fui atrás do cara que criou o tapete. Fui lá, mandei e-mail para ele lá do Japão. Falei, bateu na porta é isso que está acontecendo. Quer fazer parte e tal. Coloquei ele no grant, recebemos o dinheiro. Ele também é beneficiado, saiu também no artigo e expandiu. Né? Hoje a gente tem uma linha de comunicação.
Bacana. Eu tô até pensando em fazer um sabático lá com ele. Então... É uma construção de relacionamento, uma construção de conhecimento, né, cara? A gente tem muito para evoluir, mas acho que a gente precisa crescer isso, né? Como a gente sempre traz aqui no podcast, eu não vou atender todo mundo, eu não vou ter todos os clientes do mundo, não adianta eu achar que isso vai acontecer. Então, cara, vamos trocar a experiência, vamos trocar essa bagagem para que todo mundo... A gente tá aqui para servir as pessoas, cara. Então, quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor fica o resultado, mais cresce a área, como a gente vem crescendo, como a gente comentou, de quando a gente se formou para agora. A educação física aqui no Brasil, a área da atividade física é outra área, outro prestígio, tem outros números, tem mais clientes, muito mais gente querendo fazer, muito mais gente entendendo como a coisa acontece. Então, todo mundo pode crescer, né? Muito bom, né, Cauã? Com certeza. Muito bom, cara. Eu vou mudar agora, que eu falei que eu ia mudar e animei e tal, mas é porque que o mercado de trabalho também, e aí eu sei que existe essa diferença. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, DECO, né? DECO, tem as certificações de personal trainer, fisiologista do exercício, tem a parte de nutrição, e isso garante uma habilitação para a pessoa. Sei lá, ela pode fazer em 2 meses, 3 meses, 4 meses essa certificação, e ela consegue ter habilitação para estar trabalhando como personal trainer. E aí eu me lembro, tem o de fitness instructor para grupo, para elderly, que é indivíduos idosos. Como é que funciona isso? Como é que você enxerga essas certificações, Emerson? Porque aí você está trabalhando dentro da universidade, com a formação, e o cara pode fazer 2 meses um curso e está trabalhando com exercício físico. Eu gosto das certificações porque elas também servem para os nossos alunos no sentido de ser uma complementação. Só que, acima disso, também existe a questão do mercado de trabalho, né? Com essa evolução da área, com a evolução do conhecimento, por exemplo, muitos dos nossos alunos, eles querem trabalhar com a questão da reabilitação cardíaca. Então, só sair com um bacharel, né, em ciências do exercício não te garante esse serviço. Aliás, você não vai pegar esse serviço. Você vai ter que ter um mestrado. Em cima desse mestrado, você vai ter que ter uma certificação específica. Então, por exemplo, cerca de 30% dos nossos alunos também querem trabalhar na parte de strength and conditioning, com o pessoal ou profissional ou das universidades. Esses empregadores exigem o bacharel, exigem um mestrado e exigem a certificação do NCSA, o CSS. Então, assim, qualquer um pode. Eles compram um livro, vai lá, estuda, passa na prova, tem a certificação. Só que o nicho de trabalho deles vai ser muito limitado, porque eles não têm essa formação mais aprofundada, né, diria assim, não tem a base do bacharel, depois um mestrado para dar uma melhorada, e aí a certificação. Então, assim, existe, é muito aberto, por conta de não ter as regulamentações, né, você não tem um CREF da vida, por exemplo, aqui, só que é isso que acontece, acaba sendo limitado. Então, e aí, a parte salarial, o pagamento também é muito pequeno, né? Que nem os trainers aqui do próprio centro recreacional é coisa de $10 a hora. Acho que agora é 15 porque é salário mínimo, você não pode pagar menos que 15 a hora, mas então você fica muito limitado, né? Comparado com uma reabilitação cardíaca que você entra num hospital, por exemplo, né? O salário inicial aí parte de 50 mil ano. E aí, conforme mais bagagem você traz, maior poder de negociação. E isso é uma coisa muito bacana aqui também, né? Não existe aquele é isso que você é, aqui é seu salário. Não. O que você traz? Eu trago isso e mais isso. Então, seu salário pode esticar até... A bagagem do profissional faz mais diferença. Exatamente. Exatamente. Eu falo isso porque algumas vezes os alunos me perguntavam, me questionavam, mas aí é o teu negócio, né? Ver um influencer, que o cara é personal, que o cara é não sei o quê, e aí tem aquela coisa, porque ele põe no TikTok, falou, mas... A gente se mata de estudar aqui, faz o curso 4 anos e não sei o que, tem os estágios, tem isso,
E aí o cara lá estuda 2, 3 meses e tá com os alunos de personal. Eu falei, mas olha, vamos por partes, né? Vamos lá, que coração, presta atenção. Deixa o professor aqui, deixa eu te avisar, ó, assim, assado, porque você tem essa disciplina. A pessoa, às vezes, lá, se só faz a certificação, ele não vai entender disso, não vai entender. Tem toda essa... Você precisa explicar, mas não é sempre... Você memoriza a coisa para fazer uma prova, é um teste que você tem que fazer. Ah, comprei o livro, eu tenho tudo que eu preciso aqui, o que vai cair? Tudo que está nesse livro. Memorizou, passou. Agora, chega lá na prática onde, eu estava esperando um aluno que não tinha problema, cardíaco que não tinha problema, no joelho que não tinha problema, o que você vai fazer agora? Nossos alunos estão mais preparados, porque vivenciam muitas coisas e aprendem muito mais, né? O quê? Solução de problema. Isso eu acho que é um item bacana, que é o André, sempre acho que bate nessa tecla, né? O cara que é empreendedor, ele tem que aprender a resolver problema. E na universidade é exatamente o que você tenta fazer com os alunos, né? Você dá a ferramenta para ele resolver problemas. É o que eu falo para meus alunos, senão vocês vão estar aqui todo ano voltando para buscar mais conhecimento. Você não vai conseguir ir atrás por conta própria, você tem que aprender isso. Você tem que aprender a buscar. Buscar o conhecimento, ver o que é bom, o que é ruim, filtrar, interpretar e aplicar. E uma outra coisa que a gente sempre fala, o Thiago já falou no outro episódio, é o lance do continuar estudando. Né? Assim como você falou do que você desenvolveu aí, você trouxe pelo menos aí 2 cases teus de pesquisa que você desenvolveu. Cara, não dá pra gente achar que eu fiz até aqui e até aqui vai me levar lá. Não vai, você precisa continuar nesse crescimento, seja na área de negócio, seja na própria área que você está atuando, você tem que continuar ganhando conhecimento, porque está tudo evoluindo. Né? Então, é por isso que a gente está trazendo profissionais de outros países, inclusive, né? Como a gente trouxe o Sandro, como a gente trouxe o Deco, para justamente ter essa informação. Não é exclusividade do Brasil, The Gaps, não é exclusividade do Brasil você ter que continuar evoluindo e estudando. Isso é uma constante da vida, né, Deco? É isso. O aprendizado não para, né? É o que eu tento falar para os alunos, né? Ainda mais aqui, né? Porque, assim, mesmo sendo pública, a educação é paga. Né? Então você imagina você ter que voltar, não vou voltar lá uma vez por ano, pagar a disciplina, não, né? Desenvolve as habilidades, você tem condição de buscar o conhecimento por conta própria, só tem que saber onde e como interpretar aquela informação. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui ao longo do semestre, nesse tópico em particular, mas é isso que a gente vai trabalhar. Eu não quero ver você mais aqui, eu quero ver você bem sucedido lá na frente, só voltar aqui para mim para ou me pagar uma breja, me pagar um almoço, para me visitar, né? Eu não quero ver você aqui mais como aluno, a não ser que seja um aluno num nível, né, superior, né? Uma pós-graduação e aí por diante, mas caso contrário, sayonara, né? Aquele abraço. Aquele abraço, Aquele abraço. Poxa, Make us proud. Vai. Decão, e a mentalidade da galera quando você vai propor esse tipo de atividade? A galera aceita bem ou fica daquela situação assim, eu tô pagando, eu quero aula? Não. Tanto é que é uma característica da geração, ou das gerações, porque não é a primeira que estão entrando na universidade. Quanto menos aula teórica, melhor. Assim, de lousa, ficar ali, a não ser que seja extremamente necessário. Caso contrário, coloca-se o cenário, se possível, traz gente de fora e mão na massa. E durante aquilo ali, ou depois, né, faz-se o debrief, e ali fala assim, você viu que naquele momento a gente fez aconteceram ali. A gente fez isso, né? Por que a gente fez isso? Aqui. Né? Então você vai nessa forma. Eu sou muito feliz porque eu ministro 2 disciplinas que, para mim, eu consigo colocar bastante coisa na prática, né? Que é medidas de avaliação. Então, a teoria está ali direto na prática mesmo, né? E exercises medicine, né? Então, ali, a gente só não fala só dos artigos, o que achou, o que não achou, né? Eu tenho contato direto com diabéticos, pessoas com câncer, pessoas com esclerose múltipla. Então, vem aqui e fala. Vem e fala, tá, então, ok, vamos propor um exercício para essa população. Tá, esse o exercício? Fechou. Vem 2, 3 pessoas com diabetes, vem 2, 3 pessoas que tiveram câncer. Mostra para eles, vê o que eles acham e tenta aplicar, vê o que deu certo e o que não deu certo. E aí a gente começa a desenrolar a discussão a partir daí. E aí eles também têm que buscar, né?
Ó, você lembra que você propôs esse tipo de atividade, a pessoa tal reclamou, vamos tentar achar o porquê agora. Eu deixo eles fazer o trampo primeiro, né? Aí depois vem, ó, o que você achou? Achei isso, o que você achou? Onde que a gente vai fechar? Essa aqui é a minha posição, mas a minha é uma posição de várias que pode ter. Então também é falar isso, não tem uma resposta correta. Essa é uma diferença básica em relação à pedagogia e à andragogia. Não é? Você vivencia na prática, cara. E essa é uma das coisas que eu acho que é da maior dificuldade aqui no Brasil. Ainda se pratica muito isso de vomita conhecimento. Cara, e aí? Como é que eu vou fazer lá na prática, lá na aplicação? Sensacional, Decão, pô. E isso tudo foi aprendendo, né? Eu trouxe uma bagagem, sou muito grato pela bagagem que, eu tive, né? Eu sempre falo, tem uma base boa, né, cara? Né? Então, e aí a partir daquilo você vai se mudando, porque você vê outras coisas, né? Você vê outros modelos e você fala, nossa, aquilo também funciona, eu gostei daquilo. E aí você começa a encampar as coisas e torna-se propriedade sua, né? Em teoria, mas... Não sei se o Deco lembra, mas a gente estudava cinesiologia para a prova do nosso professor lá na minha república. E aí a gente começava a fazer as coisas para decorar onde que era a parte de inserção, fazia uns movimentos que a gente combinou para poder lembrar um outro das coisas. Exatamente. Lá atrás a gente fazia as coisas, não sei o que, fazia um gestinho, é tal coisa, não sei o que. Ficamos estudando aí, cara, um semestrinho pelejando lá. Pelejando. Muito bom, Deco. Cara, muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conteúdo, pelo teu conhecimento, pela tua bagagem, experiência. Foi um episódio que agregou muito. Para você que está nos ouvindo, obrigado pela audiência e busque mais informações. Decão, deixa o seu salve final, deixa o seu contato, suas redes, enfim, como as pessoas podem te encontrar se de repente quiserem fazer parte aí do teu departamento e ter um pouco mais de informação, fica à vontade, o espaço é seu, brother. Pessoal, primeiramente agradecer, né, aos fundadores aí do Café Pré-Treino pelo convite, e para aqueles que têm interesse em se aprofundar um pouco mais, né, nessa área da ciência do exercício, mais focado com a relação do exercício e saúde, pode encontrar, né, um dos meus contatos é no Instagram, @doutor.negrodeco, onde eu coloco a maioria dos meus conteúdos. E aí, ou também me mandar um e-mail no esebastião, @niu, né, .edu. E aí me manda um e-mail. Se você é aluno de alguma instituição e tem vontade de passar uma temporada aqui, as portas estão abertas também, né, o grupo de estudo está crescendo e eu fico feliz que o pessoal sempre vem, principalmente brasileiros, né, para mim é uma ponte assim que não tem pós-doutorado? Não tem tamanho, não tem limite, ainda não tem, Tiagão. Começamos o doutorado agora. Preciso formar uns 2, 3 primeiro. Mas é isso aí, né? Isso que o André falou, que o Thiago falou, é a verdade pura, né? É buscar o conhecimento sempre. Né? Várias pessoas falam isso, conhecimento liberta mesmo, e é preciso entender. Né? Passou aquele tempo em que a gente só falava e as pessoas, né, executavam. Hoje as pessoas se questionam mais, por que você está passando isso? E a gente, como toda a área, tem que ser capaz de explicar. É isso. Né? E para poder explicar, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que vivenciar. Né? Se você não tiver evidência, assim, o turnover, né, de alunos vai ser muito grande. Ele vem por conta de uma razão específica, só que ele não fica, porque ele não sente a confiança no profissional. Né? E a confiança vem do conhecimento que você vai transmitir. O Emerson também é muito ativo no LinkedIn, viu, pessoal? Então, quem quiser achar o Emerson lá. É verdade. É interessante. Ótimo. Ele também tem as publicações, as informações, ele também coloca. Então, se você quer algo que não mexe, algo que você vai mexer de rede social mais profissional, o Emerson também trabalha com a parte. Também está lá no LinkedIn. Maravilhoso. Gratidão, Thiago, por mais esse episódio, meu irmão. Junto. Obrigado, Emerson. Decão, obrigado, cara. Obrigado mesmo. A gente fica muito feliz aí de ter a sua presença e de saber do teu sucesso, dessa sua
batalha que você teve, que a gente acompanhou lá de trás, a gente sabe como é que foi a correria, o corre que você fez, Exatamente. os corres que você fez e que você ainda vai fazer, porque o teu caminho é de muita luz, viu? Muito obrigado, parabéns. Eu agradeço, né, mas vocês têm que saber que esse sucesso é compartilhado, né, então tem várias pessoas, incluindo vocês aqui, né, não é segredo de ninguém, né, na minha graduação, eu morei em moradia, né, então, assim, sou filho de assistencialismo, né, que... Já aproveitando que você está aproveitando, desculpa te interromper, mas a gente vai fazer um episódio com egressos da Unesp que estão pelo mundo, cara, já legal. Fica esse convite que a gente vai juntar mais gente aqui para bater esse papo e contar essas histórias, cara. Então, a amizade, sem dúvida nenhuma, sempre me impulsionou, né? Quantas vezes, Tiagão, para estudar, que você já mesmo falou, ia na Rap Leitinho, onde o André nos brindava com o famoso Porpetone, né? Seguido de Bruxinha, né? Então, todo esse ambiente aí, né, me deixou muito tranquilo, muito à vontade para poder me dedicar àquilo que eu fui em Rio Claro fazer, né? Que era estudar. E aí depois, né, podido compartilhar e vivenciar com o Gobi, que também foi a pessoa que me abriu portas, né, e a vinda aqui para os Estados Unidos foi obra do Gobi, né, com a pressão dele todo dia no laboratório. Eu não oriento ninguém para doutorado, vocês têm que fazer fora, né, então isso foi assim, não tem nem o que falar, né, então é puxar, né? Coisa que bastante gente, principalmente do business, fala, né? Se cerquem de pessoas que são melhores que você, que tem uma visão de futuro, que quer ver você melhor, que isso que vai te impulsionar, que vai criar em você aquela motivação, a vontade, a gana de se tornar melhor. Então, se eu não tivesse essas pessoas ao meu redor, não sei onde eu estaria. Né? Mas, assim, isso, meu irmão. Pô, gratidão, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, parabéns por essa iniciativa. Que é isso, meu irmão. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até.